Continuando a leitura de João, Evangelho de João, estou lendo agora o capítulo 6, versículo 67, e vamos adentrar no capítulo 7. Então Jesus perguntou aos seus 12 discípulos: Vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhes respondeu: Por acaso não escolhi a vós 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, pois ele, um dos 12, haveria de traí-lo. Capítulo 7. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Então, seus irmãos lhe disseram: Retira-te daqui e vai à Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Então lhes disse Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está presente. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Subi à festa e não subirei por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. E tendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Versículo 10. Mas, tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Os judeus procuraram na festa e perguntavam: onde ele está? Havia muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem bom, mas outros diziam: não, pelo contrário, ele engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. A festa já estava na metade quando Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus se admiravam, dizendo: como esse homem tem tanta instrução sem ter estudado? Jesus lhe respondeu: o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós a cumpre, porque procurais matar-me. A multidão respondeu: tens demônio? Quem procura matar-te? Jesus prosseguiu: realizei uma só obra miraculosa e todos vós admirais por causa disso. Por essa razão Moisés deu a circuncisão, embora ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas. E no sábado circuncidais um menino. Se um menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja infringida, por que vos indignais contra mim, que no sábado curei completamente um homem? Não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. Então alguns dos fariseus diziam: não é este que procura matar? Ele está aqui falando em público e nada dizem. Será que as autoridades admitiram ser ele o Cristo? Entretanto, sabemos de onde ele vem, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele vem. Mas Jesus, versículo 28, levantando a voz no templo, passou a ensinar, dizendo: sim, vós me conheceis e sabeis de onde venho. Contudo, eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, pois venho da parte dele e ele me enviou. E eles procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, pois a sua hora ainda não havia chegado. Contudo, muitos da multidão creram nele e diziam:
diziam: quando o Cristo vier, fará ele mais sinais do que este homem fez. Os fariseus ouviram a multidão comentar essas coisas a respeito dele, e os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Então Jesus disse: estarei convosco um pouco mais de tempo. Depois irei para aquele que me enviou. Então Jesus disse: estarei convosco um pouco mais de tempo. Depois irei para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei. Os judeus perguntaram uns aos outros: para onde ele irá, que não o acharemos? Será que é para dispersão entre os selenistas e os ensinará? Versículo 36. O que significa que ele disse: vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar aonde estarei? No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior, do interior de quem crê em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois ainda não fora glorificado Jesus. Versículo 40. Ouvindo essas palavras, alguns dentre o povo diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo, mas outros perguntavam: será que o Cristo virá da Galileia? Não afirma a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, povoado de onde veio Davi? Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas, então, voltaram aos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Os guardas responderam: nunca ninguém falou como esse homem. Mas os fariseus perguntaram: também fostes enganados? Por acaso alguma das autoridades creu nele, ou alguém dentre os fariseus? Mas esta escória que nada sabe da lei é maldita. Então um deles, Nicodemos, que fora encontrar-se com Jesus, perguntou-lhes: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele faz? Mas eles lhes responderam: tu também és da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. Versículo 53. E cada um foi para a sua casa. E assim a gente meditou aqui nos capítulos 6 e 7 de João, o Evangelho de João. E que Deus abra realmente a sua mente e que nós possamos nos lembrar disso. Ele é o pão que desceu dos céus. Ele é a água viva, e aquele que beber, do seu interior fluirão rios de água viva. Os incrédulos não acreditam, mas nós cremos. Assim como os discípulos creram, nós cremos. Deus te abençoe.